Na paz do Senhor, a todos os nossos irmãos em Cristo, que têm acompanhado as nossas aulas, nós saudamos a todos e desejamos que nesta manhã o Senhor fale conosco, que Ele fortaleça a nossa vida e a nossa fé. Nós vamos orar a Deus. Eu peço que cada irmã agora, coloque todo o seu coração, volte toda a sua atenção para juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua verdade, nós te agradecemos pela revelação bíblica. A tua palavra nos dá esperança, a tua palavra nos dá vitória, a tua palavra nos dá forças, a tua palavra nos dá a certeza de que estamos em tuas mãos e que o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem realizado toda a sua vontade, segundo o seu propósito bendito, santo, um propósito que vai muito além da nossa compreensão, vai muito além do nosso entendimento. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos, Pai, para que possamos te exaltar, glorificar o teu nome. Ajuda-nos para que possamos fundamentar toda a nossa vida, a nossa fé em ti, Senhor. Fala conosco agora, abençoa as famílias da tua igreja, abençoa os casais, os filhos, estende a tua mão poderosa, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos poder, dá-nos virtude, Pai, para vencermos em teu nome e termos em nossa vida um testemunho de poder, um testemunho de alegria, um testemunho perfeito pela tua palavra. Assim permaneça conosco, nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos então continuar os estudos que temos feito nesses últimos domingos. Eu gostaria mais uma vez de pedir a atenção de todos os irmãos para que sejamos edificados pela palavra de Deus e possamos fortalecer a nossa fé na verdade, a nossa regra, né, nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Hoje nós falaremos sobre a existência de Deus e a igreja bíblica e faremos assim, né, algumas considerações importantes sobre o papel da igreja, né, na sociedade, diante de todos esses ensinamentos que nós tivemos a respeito desse Deus que é tão grande, soberano, supremo e que controla todas as coisas. Então eu gostaria de meditar hoje, nesse domingo pela manhã, a respeito desse tema, a existência de Deus e a igreja bíblica. E o nosso texto-chave está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu li 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. E o nosso primeiro tópico é o Deus autoexistente e a igreja cristã. O Deus autoexistente e a igreja cristã. E o nosso texto está em Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Deus autoexistente é a igreja cristã. Diante da grandeza de Deus e de sua manifestação em toda a criação, perguntamos se a igreja de Cristo efetivamente o conhece. Na figura da cabeça, o papel da igreja e sua relação com Cristo Jesus pode ser visto sob duas perspectivas. A primeira perspectiva, comando, e a segunda perspectiva de dependência. Estudando nesses últimos domingos, os irmãos se recordam que nós falamos a respeito dessa imensidade da criação, né? Essa criação que é tão grande, tão vasta, o homem conhece apenas parte, né? Ele tem apenas uma estimativa do tamanho dessa criação. E falamos então que Deus é maior do que a sua criação, de que Deus é infinitamente maior do que a sua criação.
Com base nessa realidade, né, nesse ensino bíblico, a gente pergunta se realmente a Igreja de Cristo conhece o Senhor, se ela realmente conhece a Deus, conhece o Senhor que ela professa. E considerando esse texto de Efésios capítulo 4, que é uma verdade bíblica, né, ensinada pelo apóstolo Paulo, de que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, nós então temos, sob duas perspectivas, o papel da igreja. O primeiro, de um comando, né, em relação a Cristo, o comando e dependência, já que Cristo é o cabeça da igreja. Então, em primeiro lugar, o comando de Cristo, né, o comando de Cristo em relação à sua igreja, que é o seu corpo. E podemos utilizar, né, como exemplo, né, até uma forma de nós recorrermos aí à ciência para entendermos, né, a relação entre esse cabeça e esse corpo. Então, nós podemos entender a importância, né, do corpo de Cristo e também do cabeça, né? Qual é o papel desse cabeça em relação a esse corpo e qual é o papel desse corpo em relação a esse cabeça. A cabeça guarda mais sofisticada, guarda a parte mais sofisticada do corpo. A cabeça guarda a parte mais sofisticada do corpo, que é o cérebro, né? Que é esse órgão mais importante do nosso sistema nervoso. Então a cabeça guarda a parte mais sofisticada do corpo, que é o cérebro, que ele tem essa importante função do sistema nervoso. E que esse sistema nervoso controla todo o corpo humano. O sistema nervoso representa a rede de comunicação do organismo. O cérebro é o centro de comando dessa rede de comunicação do organismo, de modo que todas as sensações e mensagens devem ser-lhe levadas para que possa enviar estímulos específicos para cada órgão do corpo humano. Então, o cérebro é o responsável, né, por receber, para enviar, na verdade, esses estímulos para cada órgão do corpo humano, porque ele é o comando, né, do corpo. Ele, como nós falamos, é a parte mais sofisticada do corpo, o cérebro, né? O cérebro é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do corpo. Quais seriam essas ações voluntárias? São aquelas que permitem que o corpo se expresse por vontade própria. Então, ou seja, comer, correr, andar, falar, brincar. Essas são ações voluntárias. O cérebro é o responsável por essas ações voluntárias. Agora, o cérebro também é responsável por ações involuntárias, que são aquelas em que o corpo realiza sem perceber. Então, é o batimento cardíaco, é a respiração, a digestão e mesmo aquelas funções orgânicas que o nosso corpo, né, o nosso corpo realiza quando está dormindo. Então, essas são as ações involuntárias. Então, repetindo, o cérebro é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do corpo. O cérebro é núcleo de inteligência e aprendizagem do corpo humano, sendo responsável por funções como atenção, memória, emoções e linguagem. Através de um processo complexo, o cérebro ajuda a manter o controle do corpo de forma organizada. Portanto, é correto afirmar que a verdadeira igreja, segundo o modelo bíblico, tem como cabeça Cristo, o qual é o responsável pelo controle de todos os seus atos. Com base nesse exemplo, nós podemos afirmar que a verdadeira igreja de Cristo é guiada pelo seu cabeça, é guiada pelo seu cérebro. Esse cérebro que comanda todas as suas ações, voluntárias e involuntárias. Então, é uma voz de comando. A verdadeira igreja de Cristo tem como comando, tem como voz de comando Cristo. Esse Cristo, esse cabeça, né, que é esse cérebro da igreja, né, esse senhor da igreja, comanda todos os atos da igreja. Nenhum ato da igreja é produzido por si só, por ela própria, mas ela é produto de uma ação, né, de um mecanismo complexo que envolve todo esse sistema nervoso e que, portanto, dá a voz de comando para a igreja. Então, nós podemos afirmar biblicamente que a igreja de Cristo é guiada por Cristo. A igreja é guiada por Cristo. A igreja, como na figura desse corpo, é guiada por Cristo. Então, nessa primeira perspectiva, nós temos o comando. O corpo é objeto de comando do cabeça. O corpo é objeto de comando desse cérebro que, então, determina, né, sobre todas as ações da igreja.
todas as ações que dizem respeito ao seu ministério, que dizem respeito ao seu propósito e à sua existência. Agora, uma segunda perspectiva, uma perspectiva de dependência. A primeira de comando e a segunda de dependência. A igreja, como corpo de Cristo, não tem autonomia para exercer suas funções espirituais desatrelada de seu cabeça. Em outras palavras, as funções vitais da igreja, no que diz respeito ao comando proveniente da cabeça, têm sua origem em Cristo. A igreja não possui autonomia ou independência para emitir comandos para o corpo, sem a comunicação com Cristo. Isso é importantíssimo, com base mesmo nessa relação entre cabeça e corpo, né? E dentro da cabeça, né, que há esse sistema nervoso, o cérebro e o corpo, que na verdade é essa relação, que é a voz de comando, há uma relação de dependência. A igreja não tem vida autônoma, a igreja não tem vida independente, ela não vive por si, a igreja não se mantém por si. A igreja só é mantida pelo Senhor, a igreja só é mantida pelo cabeça, que é Cristo. Não há outra saída, né? Não há uma outra relação. A verdadeira igreja de Cristo depende do Senhor, depende desse cabeça. A verdadeira igreja depende de Cristo, que é o seu cabeça. Portanto, ela não tem autonomia e não tem independência. Todas as funções vitais que a igreja cumpre, que a igreja exerce, todas essas funções decorrem de um comando do seu cabeça. Um comando que provoca, né, que causa, né, uma relação de dependência com o seu corpo. Já que se esse cabeça não comanda, o corpo não age, o corpo não reage. É bem a figura, né, daquilo que nós já falamos também, a igreja já estudou com as crianças, daquela coluna de nuvem, que o povo de Israel só caminhava, o povo de Israel só se movimentava quando aquela coluna de nuvem também andava. Aquela coluna de nuvem parada, o povo estacionava, o povo ficava parado. Aquela coluna de nuvem, quando se movimentava, era o sinal de que o povo deveria marchar. É a mesma coisa, é a figura desse corpo que só anda, que como nós dissemos, é essa ação voluntária. O corpo só anda, só corre, só produz com base nesse estímulo, né? Nessa ação poderosa que é proveniente do cabeça. O corpo não produz por si só. Mesmo as ações involuntárias, como nós falamos, é produto de um comando do cabeça, um produto de Cristo, nesse caso do nosso Senhor. Então há uma relação de dependência, porque se Cristo não age, evidentemente a igreja, a verdadeira igreja, também não age. Se Cristo não realiza, a verdadeira igreja também não realiza. Por isso, quem cura? O Senhor cura, não é a igreja que cura, é o Senhor que cura. Quem fala? É o Senhor que fala. Quem realiza milagres? É o Senhor que realiza milagres. Não é a igreja, é o seu cabeça. A igreja é apenas, né, esse instrumento, a igreja é apenas esse meio pelo qual o Senhor realiza a sua obra. É através do corpo, é através da igreja. E com base nesse mesmo texto que nós lemos em Efésios, podemos afirmar que é apenas um crescimento saudável da igreja, que é aquele proveniente de Cristo, com a cooperação de cada parte do corpo, tendo como fundamento dois pressupostos essenciais, que é a verdade e o amor. Não se esqueçam do nosso texto lá em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então há apenas um crescimento saudável da igreja, que é aquele proveniente de Cristo, com a cooperação de cada parte do corpo, tendo como fundamento dois pressupostos, a verdade e o amor. Por isso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos na verdade, como diz aqui, seguindo a verdade em amor. Cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Qual é o desafio da igreja? Qual é a obra da igreja? Crescer em verdade, crescer em amor. A cada dia conhecer mais o Senhor, a cada dia tê-lo mais, a cada dia estar mais próximo dessa verdade, a cada dia ter mais desse amor, porque são os dois fundamentos para que a igreja cresça. E, como Paulo está dizendo aqui, a igreja de Éfeso, em Cristo a igreja efetua seu próprio crescimento em edificação de si mesmo em amor.
Dizendo de outro modo, o verdadeiro crescimento da igreja produz a edificação de seus membros em amor. O aperfeiçoamento da igreja é resultado do aperfeiçoamento de seus membros, que têm a responsabilidade de cooperar e auxiliar no corpo. Então é uma coisa lógica, né? O corpo cresce quando seus membros crescem. O corpo se aperfeiçoa quando seus membros são aperfeiçoados. E como esse corpo é aperfeiçoado? Estando ligado ao cabeça, esse cabeça que comanda, esse cabeça que ordena, esse cabeça que orienta, esse cabeça que realiza. Esse cabeça determina e o corpo então age. O corpo recebe essa ordem e o corpo age. Essa coluna anda e o corpo anda. Essa coluna anda, essa coluna se movimenta e a igreja também se movimenta. Deus então provoca, o que é algo muito claro na Bíblia, né? Um Deus que provoca situações, um Deus que realiza, um Deus que age segundo a sua soberania dentro da nossa história, dentro da nossa realidade. Deus provoca. Ele provoca para que haja uma reação. Deus age e nós reagimos. É dessa maneira. Então há esses dois pressupostos, verdade e amor. Precisamos crescer em verdade, precisamos crescer em amor. O crescimento da igreja, só repito, só ocorre quando esta igreja está atrelada a Cristo, em verdade, em amor, e quando essa igreja edifica-se a si mesmo. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com as suas atribuições. Cada membro tem o seu papel, cada membro tem a sua responsabilidade. Quando cada membro entende isso, quando cada membro efetivo do corpo de Cristo entende o seu papel, então ele auxilia, ele coopera naquilo que faz para que esta igreja cresça, para que a nossa igreja cresça em amor, para que a nossa igreja cresça em verdade, ligado ao cabeça. Então é uma responsabilidade de todos nós, como membros individuais que somos, integramos esse corpo para que haja saúde, para que haja força, para que haja alegria, para que haja disposição, para que exista ação, para que a igreja haja. Por isso, se um membro padece, todo o corpo sofre. Se um membro se alegra, todo o corpo se alegra, todos os demais se alegram, porque é impossível que o corpo não sinta a ação, né, dos seus membros. É impossível que o corpo não sinta a saúde ou a enfermidade dos seus membros. Então há necessidade que nós busquemos ao Senhor para que nessa relação de dependência, né, e de comando, esse corpo cresça de maneira saudável, cresça de maneira perfeita, cresça de uma maneira que glorifique o nome do nosso Deus. Esse é o modelo bíblico da verdadeira igreja de Cristo. Esse é o exemplo bíblico da verdadeira igreja cristã, da igreja bíblica. É um corpo que cresce porque está vinculada, está subordinada, está presa ao seu cabeça. Por isso nós crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Há necessidade desse aperfeiçoamento, há necessidade dessa obra de Deus na nossa vida. Então louvado seja Deus. O Deus autoexistente e a igreja cristã. Então comando e dependência. O segundo ponto, Deus autoexistente, a igreja cristã e a sociedade, que é um ponto bastante delicado, né? O papel da igreja na nossa sociedade. Nós temos então em Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então é o nosso papel na sociedade. Esse Deus autoexistente, a igreja cristã e a sociedade. Não há dúvida de que a igreja de Cristo cumpre um papel importante na sociedade. Como a igreja pode entender seu papel sem se afastar de seu propósito vital e bíblico? Porque esse é o desafio. A igreja cumprir o seu papel, mas não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Podemos compreender essa indagação a partir de dois fundamentos bíblicos. Então eu repetirei. Como a igreja pode entender seu papel sem se afastar de seu propósito vital e bíblico? Qual o papel? O papel social. Nós podemos compreender essa indagação a partir de dois fundamentos bíblicos. Primeiro,
A igreja como uma instituição espiritual. A igreja, em primeiro lugar, é uma instituição espiritual. Paulo diz assim em Efésios capítulo 3, versos 8 a 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Não ignoramos, o contexto lá de Efésios, menos de todo o livro, e agora desse capítulo 3, esse ensinamento de Paulo em relação à igreja de Cristo e o judeu, o povo escolhido do Senhor. Mas o que eu gostaria de frisar nesse texto é o que Paulo afirma aqui, que é que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Então, a igreja como uma instituição espiritual. Biblicamente falando, a igreja cumpre seu papel primeiramente no ambiente espiritual, segundo a lição de Paulo, que se utiliza de expressões como principados, potestades, lugares celestiais, eterno propósito e em Cristo Jesus, que é o texto que nós lemos aqui em Efésios capítulo 8, versos 8 a 12. Os termos que Paulo usa demonstram que a igreja é uma instituição primeiramente espiritual. E é esse valor que nós não podemos inverter. A igreja, primeiro, como uma instituição espiritual. Não se pode simplesmente compreender o papel da igreja na sociedade sem levar em consideração sua natureza celestial, em face da batalha espiritual que trava contra as hostes da maldade. Isso também é muito importante dizer. O papel da igreja, primeiramente, é um papel espiritual. A partir desse papel espiritual, ela cumpre, então, uma função social, mas a partir dessa sua natureza celestial, que é o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja o que Paulo fala. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, com base nisso, quais são as nossas armas? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo parte de uma premissa clara, de que a luta da igreja é uma luta espiritual. Não é uma luta contra a carne, não é uma luta contra o sangue ou contra a carne. Não é uma luta humana, é uma luta espiritual que se trava em regiões celestiais contra as forças espirituais do mal, contra potestades, esses principados, contra esses dominadores deste mundo tenebroso. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Se é uma luta espiritual, naturalmente as nossas armas também são espirituais. Como ele também diz, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, não são humanas, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas, o conhecimento que se volta contra Deus, Então, continuando, o que Paulo continua falando para a igreja de Éfeso: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo
no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então veja o que Paulo está ensinando a nós, Igreja de Cristo, que a luta da igreja é uma luta espiritual, que todo o trabalho da igreja é um trabalho espiritual, ainda que haja um reflexo social, ainda que respingue em alguma questão social, a luta é espiritual, porque este mundo está posto no maligno. Então a igreja não pode de maneira nenhuma se armar de instrumentos humanos para combater uma luta espiritual. Uma luta espiritual se combate com armas espirituais. Uma luta espiritual que se trava numa região celestial deve se combater com armas espirituais nessas regiões celestiais, porque nessas regiões celestiais armas humanas são impotentes. Nessas regiões celestiais e nessa luta espiritual, armas humanas não têm absolutamente nenhuma eficácia, nenhuma eficiência. Por isso que ele diz à igreja de Éfeso que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. E é isso que a igreja precisa entender, que primeiramente, antes de tudo, ela é uma instituição espiritual, porque o seu cabeça é Cristo. Porque o seu cabeça é Cristo, ela então tem um papel totalmente diferenciado de todas as demais instituições, ainda que ela tenha alguma função social e ainda que ela exerça importantes funções sociais. Então, a igreja como instituição espiritual, então são esses dois fundamentos: a igreja como instituição espiritual e a igreja como uma instituição social, que é o segundo fundamento. A igreja tão somente cumpre seu papel na sociedade como testemunha da multiforme sabedoria de Deus, segundo o ensinamento de Paulo. A igreja tão somente cumpre seu papel na sociedade como testemunha da multiforme sabedoria de Deus, segundo o ensinamento de Paulo. O papel social da igreja, isso é importante, prestem bastante atenção. O papel social da igreja só tem legitimidade quando decorre de seu papel espiritual no plano celestial. Eu repetirei, o papel social da igreja só tem legitimidade quando decorre de seu papel espiritual no plano celestial. Se você desvincular uma coisa da outra, o papel social da igreja, alguma função social que a igreja cumpre, fica por isso só. Ela é apenas uma instituição social. Agora, como primordialmente a igreja é uma instituição espiritual, então a partir dessa sua natureza celestial, todo o demais passa a ter legitimidade, porque ela é uma instituição primeiramente espiritual. Como uma instituição espiritual, ela tem legitimidade apenas a partir daí. Então, todo o papel social que ela cumpre só ganha significado, biblicamente falando, quando ela não perde a visão de que o seu cabeça é Cristo, de que a sua luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas contra essas hostes espirituais da maldade que atuam e que dominam este mundo tenebroso. Significa dizer que o papel principal da igreja na sociedade é testemunhar a Cristo Jesus. Em todos os sentidos, o papel da igreja na sociedade é testemunhar a Cristo Jesus, mesmo que ela exerça alguma função social. O fim dessa função social é testemunhar a Cristo Jesus. Não há nenhuma dúvida. Se não há um testemunho de Cristo Jesus em alguma função social, então não tem nenhum sentido. A igreja perde a sua natureza espiritual. Todo o propósito que a igreja cumpre como instituição social, que tem alguma função social, é para testemunhar a Cristo Jesus. Quando ela dá um prato de alimento, quando ela dá uma cesta básica, quando ela ajuda alguma família necessitada, o papel da igreja é testemunhar a Cristo Jesus, para que esta família saiba que Cristo é o sentido da existência da igreja. É isso. A igreja cristã, quando se prende mais a um papel social, afasta-se de sua natureza celestial. A igreja cristã, quando se prende mais a um papel social, afasta-se de sua natureza celestial. Deve-se buscar sabedoria em oração e reverência para evitar que, a pretexto de ser luz do mundo e sal da terra,
a Igreja de Cristo deixe de testemunhar a razão de ser de sua existência, dada a sua natureza bíblica, desprezando que seu papel na sociedade reproduz uma batalha espiritual que se trava num ambiente primeiramente celestial, com repercussões em todas as esferas sociais. Então eu repetirei a leitura. Deve-se buscar sabedoria em oração e reverência, para evitar que, a pretexto de ser luz do mundo e sal da terra, a Igreja de Cristo deixe de testemunhar a razão de ser de sua existência, dada a sua natureza bíblica, desprezando que seu papel na sociedade reproduz uma batalha espiritual que se trava num ambiente primordialmente ou primeiramente celestial, com repercussões em todas as esferas sociais. O que nós temos? Desigualdade social, pobreza, fome, corrupção, violência e todas essas mazelas da vida em sociedade é produto do distanciamento de Deus, é produto do pecado, é produto de uma obra maligna, de um mundo que está posto no maligno. Um mundo que está posto no maligno. Então, se nós considerarmos todas essas mazelas da sociedade, se nós considerarmos todas essas dificuldades da sociedade, esses problemas sociais gravíssimos, apenas no plano humano, como Igreja de Cristo, nós estamos fugindo da nossa função espiritual. Nós estamos fugindo da nossa identidade bíblica, porque todas essas dificuldades, todos esses problemas, todos esses desvios, éticos, morais, etc., são produto da corrupção e de uma vida longe do Senhor. De uma vida longe do Senhor. A igreja atacando um problema social sem fundamento bíblico da sua natureza celestial e espiritual, era como se ela estivesse não atacando o cerne do problema. O cerne do problema é esse, é o distanciamento do Senhor, é o desprezo a esses valores bíblicos, a esses valores celestiais que foram estabelecidos por Deus para que nós tivéssemos uma vida equilibrada, para que tivéssemos uma vida saudável. A sociedade se afastou desse modelo, a sociedade se afastou desses valores e o que restou? Restou corrupção, restou morte, restou fome, restou desigualdade social, restou pobreza, restou todos esses problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Esses problemas só podem ser atacados e devem ser atacados no que diz respeito ao papel da igreja, de uma maneira espiritual. De uma maneira espiritual. Se há alguma repercussão social do papel na igreja, isso deve ser visto com muita sabedoria, deve ser visto com muito equilíbrio, para que a igreja não fuja, para que a igreja não se afaste da sua natureza celestial e de repente ela comece a combater esses problemas simplesmente como uma instituição social, esquecendo-se que ela é uma instituição espiritual e que todo o papel dela, para que haja legitimidade, deve estar atrelado, deve estar vinculado a essa natureza celestial. Deus não está sujeito aos conflitos sociais que afetam a Igreja de Cristo, embora não esteja desinteressado no destino da humanidade, negligenciando o sofrimento de seus servos e servas. Prestem atenção. Deus não está sujeito aos conflitos sociais que afetam a Igreja de Cristo. Deus não vota. Deus não está preso, a esses conflitos. Deus não está preso, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é o supremo Criador, Ele é o supremo Rei, o supremo Juiz de todas as coisas. Deus não está preso. É correto afirmar. Agora, Deus está desinteressado? Deus é um ser apático? Ele não está participando dessa circunstância? Não. Na sua soberania, dentro de um ambiente totalmente santo, totalmente justo, reto, um ambiente totalmente também amoroso, bondoso, misericordioso, mas equilibrado, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, o que nós não podemos é reduzir a Deus a um papel social, como se Ele estivesse preocupado com isso ou com aquilo. E Deus não está preocupado com isso. Deus não está, nesse sentido, sofrendo essas consequências. Deus não está. O que ocorre é que Ele, de alguma maneira,
que para nós é difícil de entender, mas Deus participa. Deus, no seu amor, na sua santidade, na sua justiça, na sua retidão, ele participa da vida do homem e toda a história segue esse controle, toda a história segue essa administração divina da vida da humanidade, da vida de todos os homens. O que não se pode fazer é reduzir o papel soberano do Senhor a questões partidárias ou a interesses de grupos sociais, como se Deus fosse de direita, Deus fosse de esquerda, fosse disso, fosse daquilo. Deus não é isso, Deus é a verdade, o Senhor é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Ele é a verdade. Nele, em Cristo, como Paulo diz lá para a igreja de Colossos, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, um Deus que não toma conselho de ninguém, um Deus que não é aconselhado por ninguém, um Deus que criou todas as coisas, um Senhor que tem em suas mãos todo o controle de todas as coisas. Ele não está trabalhando no interesse deste ou daquele grupo. Ele é o Senhor soberano. Esse é um problema humano. Qual é o papel da igreja? É algo que se deve discutir. Mas o que nós não podemos é trazer Deus para essas questões partidárias, sociais, e dizer que Deus é isso ou aquilo. Não, Deus é a verdade. Se a verdade está nisso ou naquilo, então louvado seja Deus. Mas porque é a verdade. Agora, a verdade não está dentro de um conceito humano, daquilo que o homem acha que é isso, é aquilo, que é desse grupo, que é daquele outro grupo, que é desse partido, que é do outro partido. A verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Veja que a Bíblia nos ensina sobre a perspectiva divina frente ao poder humano das autoridades socialmente constituídas. Então abra a Bíblia em Isaías capítulo 40, versos 21 a 26. Repito, veja o que a Bíblia nos ensina sobre a perspectiva divina frente ao poder humano das autoridades socialmente constituídas. Isaías capítulo 40, versos 21 a 26. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Veja o que o profeta Isaías fala, É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Olha que coisa, que afirmativa grave do profeta Isaías, Em nome do Senhor, falando em nome do Senhor. Torna em nulidade os juízes da terra e reduz a nada os príncipes. Ou seja, essa justiça humana, essa justiça do homem, essa justiça terrena, ele torna em nulidade, porque Deus não está sujeito a isso. A verdade do Senhor é intocável, é uma verdade absoluta. A verdade de Deus não é propriedade desta ou daquela igreja. A verdade de Deus não é propriedade deste ou daquele grupo social, partidário. A verdade de Deus é a verdade dele próprio. Ele é a personificação, ele é o proprietário dessa verdade absoluta. O que nós cremos pela palavra de Deus é que na Bíblia nós temos a revelação sobre essa verdade, mas não a propriedade de um homem, de um grupo ou de um partido. A verdade é a verdade. Ele é a verdade. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Veja como eles não são nada. Juízes da terra, príncipes, eles não são nada. Eles passam como um sopro. Eles passam como uma palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então o que o profeta Isaías está falando? Que ele faz chamada das estrelas do céu, chama todas as estrelas pelo seu nome. Então ele está dizendo, com quem vocês vão me comparar? Eu criei todas essas coisas, eu criei tudo, eu faço sair as estrelas, o exército de estrelas,
todas contadas. O homem tem uma estimativa da quantidade de estrelas, só uma estimativa muito aproximada, mas ele conhece todas as estrelas, todas bem contadas. Ele chama essas estrelas pelo nome, diz a palavra de Deus. Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só venha a faltar. Nessa chamada, né, nessa aula, nessa classe, todas elas estão presentes, porque todas elas se submetem, todas elas se prostram, se sujeitam diante desse Deus, diante desse Senhor. Agora, quantas estrelas nós temos, né? Nós falamos nas aulas anteriores, num número aproximado. Estima-se que a nossa galáxia, né, a Via Láctea é uma das galáxias, né? Mas tem N outras galáxias. Possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea, que ainda é uma Via Láctea dentro nosso sistema solar, que está dentro dessa Via Láctea, né? Da Via Láctea, perdão. É uma galáxia dentro de outras bilhões e centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo, que é que os astrônomos falam. O nosso sistema solar está localizado numa galáxia que se chama Via Láctea. Só que a Via Láctea é uma galáxia. Dentro da Via Láctea, estima-se que há 200 a 400 bilhões de estrelas. Só que há outros centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. E dentro dessas galáxias, outras centenas de bilhões, etc., de estrelas. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas, que é um número correspondente a 21 zeros. Quer dizer, uma coisa totalmente impensável, totalmente fora do nosso controle, fora da nossa compreensão. E o Senhor diz que a todas chama pelo nome. Todas chamam pelo nome, chamando cada uma dessas estrelas, todas vêm, nenhuma delas falta. O que, né, dentro dessa figura da extensão do universo, da grandeza do universo, o que nós podemos afirmar? Que o Senhor é muito grande, né? Que o Senhor é imenso. Esse Senhor nós não podemos colocar nas nossas doutrinas humanas, no nosso bolso humano, nas nossas razões, os nossos valores humanos, e dizer Deus é isso, Deus é aquilo. Deus não é isso, nem Deus é aquilo, Ele é o que é, né? Como também falamos nas aulas anteriores, eu sou o que estou, eu sou o que sou, é o estado absoluto do ser. O homem é um estado relativo do ser, Deus é um estado absoluto do ser. Nós não conhecemos o tamanho do Senhor, nós imaginamos, porque através dessas estimativas nós vemos o que Ele criou, mas nós não temos a menor ideia do tamanho do Senhor. Então Ele não é propriedade disso, daquilo. Deus é o que é, Deus é o que é. A nós cabe apenas servi-lo. A nós cabe apenas pedir misericórdia, para que dentro da Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Cremos, a nossa igreja crê na inerrante palavra de Deus. A nossa igreja, o nosso ministério crê que a Bíblia foi inspirada por Deus. E que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, para os nossos filhos, para a humanidade, humanidade do passado, humanidade do presente e humanidade do futuro. É o que nós precisamos saber em relação à criação. Mas Deus é infinitamente maior do que tudo. Então, finalizando, a igreja deve buscar em Cristo Jesus sabedoria para não desviar de seu caminho santo como testemunha da verdade. A igreja deve pedir a Deus para que não se desvie do seu caminho santo como testemunha da verdade. E aí nós então remetemos a igreja para o nosso texto-chave de 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Acima de tudo, a igreja é uma testemunha da verdade, não em si mesma, mas porque ela é guiada, ela é dirigida por esse cabeça que é Cristo. A razão de ser da igreja é Cristo. A razão de ser da nossa existência é Cristo. A igreja em Cristo tem na sua essência mais pura a sua existência. Afastada de Cristo, afastada da sua natureza bíblica, celestial, ela então se ocupa com outras coisas e reduz o seu papel. E se desvia da sua finalidade principal, da sua finalidade primordial, que é testemunhar a Cristo.
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, das potestades, seja conhecida de todos, porque essa é a finalidade da igreja, ainda que ela exerça alguma função social. Louvado seja Deus. É óbvio, né, que o que nós falamos não esgota o assunto, é um assunto bastante complexo, é um assunto que exige, né, meditações, exige um novo tempo, exige que a gente dedique, né, o nosso coração para pedirmos a Deus que nos ajude, que o Senhor esclareça a nossa mente para compreendermos a sua palavra. Mas nós temos aqui um primeiro fundamento a respeito desse tema. Louvado seja Deus, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela revelação, pela tua revelação através da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que está na Bíblia, Senhor, foi escrito pela tua revelação, através do teu controle, através da tua soberania. O Senhor encaminhou todas as coisas para que nós, a Igreja de Cristo, no nosso tempo, pudéssemos ter acesso à verdade, Senhor, à tua verdade. E nós exaltamos o teu nome. Ajuda-nos, Pai, para que a igreja não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que ela, Senhor, em todo o papel que ela cumpre na sociedade, haja fidelidade à tua ordem, haja, Senhor, submissão a essa verdade bíblica, Senhor, que está acima da nossa verdade, que está acima, Senhor, das nossas competências, que está acima do que nós somos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, lava-nos do teu sangue, dá-nos do teu poder, Senhor. Pedimos, Senhor, abençoa toda a tua igreja, as famílias da tua igreja, os nossos filhos, estende a tua mão poderosa, Senhor, e dá-nos um final de semana de renovação, dá-nos um final de semana de vitória e de libertação. Assim nós oramos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, mais uma vez eu agradeço a atenção dos irmãos, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, as famílias do nosso ministério, eventualmente outros irmãos, outras pessoas que estejam nos acompanhando, o Senhor abençoe da mesma maneira e que nós possamos juntos exaltar o nome do nosso Deus e cumprir fielmente o nosso papel como igreja de Cristo. Louvado seja Deus, um abraço a todos os irmãos.